colocou uma mesa posta. Desfrute tudo aquilo que Ele preparou para nós. Vamos começar orando nesse momento de consagração. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nessa manhã. Muito obrigado por esse dia que você criou, para que nós venhamos poder nos alegrar em Tua presença. Muito obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua fidelidade, muito obrigado pelo Teu amor, Pai. Nós consagramos, Pai, essa manhã a Você, nós consagramos nosso dia a Você. Obrigado pela Tua fidelidade, Pai. Obrigado, Senhor, porque Você é um Deus bom, porque Você é um Deus fiel. Nós queremos Te louvar e Te agradecer por tudo que Você está fazendo, por tudo aquilo que Você já fez, Pai, e por tudo que Você vai fazer nessa manhã, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Sua bênção, Senhor. Você diz na Sua palavra que a Sua bênção enriquece e não traz desgosto, Pai. Nós somos enriquecidos pela Sua bênção. Muito obrigado, Pai, por cada pessoa que já chegou nesse lugar. Obrigado porque a Tua bênção já está sobre a vida deles, já está sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada um que já está vindo a caminho para a igreja, Pai. Obrigado pelos livramentos que Você tem nos dado, que Você está dando à vida deles, Pai. Muito obrigado, Pai, porque cada um que chegar nessa manhã aqui, Pai, vai sair com a porção que Você tem para eles, Pai. Nós não vamos sair daqui da mesma forma, Pai, mas nós vamos sair daqui transformados pela Sua palavra. Você diz, Pai, que a Sua palavra ela tem esse poder, Pai, de transformar as nossas mentes, Pai, para que nós venhamos experimentar qual é a Sua vontade boa, perfeita e agradável, Pai. Nós queremos desfrutar do Teu perdão nesse tempo, Pai. Nós queremos desfrutar de tudo aquilo que Você tem para nós. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos nossa vida, Pai, porque nós Te amamos. Porque nós Te amamos, Pai. Porque Você é o nosso Senhor. Porque Você é o nosso dono. Você é o nosso pastor. Você é o nosso guia. Você é quem tem nos guardado, quem tem nos guiado, quem tem nos suprido, Pai. E nós somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado. Oh, Pai, nós somos gratos a Ti, Pai, por essa congregação, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse ambiente maravilhoso, Pai, que Você criou, para que a gente possa desfrutar da Tua presença, para que a gente possa desfrutar da comunhão com os nossos irmãos, Pai. Nós te damos graças, Senhor, por cada pessoa, Pai, que se achegou a essa congregação, Pai. Nós te damos graças pelo avanço, pelo crescimento individual de cada um, Pai. Obrigado por essa congregação, Pai, também crescendo em comunhão, em unidade, Pai. Muito obrigado, Pai, por Você trazendo para esse lugar, Pai, as ferramentas, as pessoas, Pai, que vai fazer, Pai, que esse projeto que está no Teu coração venha avançar cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, por provisão em todas as áreas, Pai, nessa igreja. Obrigado, Pai, por provisão no grupo de louvor, no departamento de louvor, Pai. Chegando ministros de louvor, Pai. Sim, Pai, chegando pessoas, Pai, para estar tocando essa bateria. Mais pessoas, mais pessoas, Senhor, para estar tocando esse baixo, Pai. Mais pessoas para estar tocando violão, Pai. Nós te damos graças, Senhor, por ser criando pessoas juntos nós, Pai, com o coração pronto para estar servindo, Pai, nesse lugar, Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado por essas tendas que são marcadas, Pai, você dando para que a gente possa ajudar, Pai, para que a gente possa alcançar todo esse bairro aqui para Você. Muito obrigado por vidas sendo atraídas para esse lugar, pela Tua unção, pela Tua graça, pelo amor, Pai, que vai estar sendo demandado através das nossas vidas aqui nesse lugar, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse lugar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do ministro que vai pregar nessa manhã. Obrigado por esse por Ti, ministrando de acordo com a Tua palavra, porque a Tua palavra é o poder de transformar. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Assim que nós nos entendemos,
Deus, até aqui o Senhor nos trouxe. Ele já estava de porta aberta nos esperando para a gente fazer uma santa ceia. Ter parte com Ele. A Bíblia diz que comer o corpo e tomar o sangue, nós temos parte com Cristo. Amém? Então que a gente possa adorar o Senhor nesse momento, essa manhã. Uma manhã de refrigério. Que a pessoa que vai ministrar, né, se vai ministrar a palavra, que a unção de Deus opere todas as maravilhas. E a expectativa que você saiu de casa para sair daqui cheio de tudo que o Senhor vai fazer. Amém?
Aleluia! Glória a Deus! Que manhã maravilhosa, não é mesmo? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou então só ficasse atento ao que eu vou dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vamos participar da ceia agora, amém? Que privilégio nós temos, que privilégio nós temos, queridos, de estar aqui nessa manhã, celebrando o que Jesus já conquistou para nós. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Eu não sei se você entende isso, querido, mas Jesus pagou o preço pelo meu e o seu pecado.
Glória a Deus por isso. Agora vai lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Esse é um texto base quando nós falamos a respeito da ceia, amém? 1 Coríntios, capítulo 11. Volta um pouquinho para o 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte. Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, amém? O pastor falou que gosta dessa versão e eu vou ler essa versão agora. Eu quero estar cada vez mais conectado, amém? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse, isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Então aqui nós vemos, querido, que o pão representa o corpo de Jesus. E eu já quero te dizer nessa manhã, no momento que você for participar da ceia, se você tiver com alguma dor ou alguma enfermidade, essa dor e essa enfermidade vai sair do seu corpo. Amém. Porque ela não faz mais parte da sua natureza. E quero te dizer também, se você precisa de uma porta aberta de emprego, se você está crendo em uma promoção, se você está crendo em rompimento na área financeira, Jesus pagou esse preço também. Aleluia. Ou seja, tudo foi pago na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter uma vida plena. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado e hoje nós temos livre acesso ao trono da graça. Hoje nós fomos conectados pelo sangue de Jesus e nós temos comunhão com Deus. A Bíblia diz que o véu que nos separava rasgou de alto a baixo. E hoje eu e você temos comunhão com Deus. Hoje eu e você somos filhos de Deus. E nós celebramos a Santa Ceia como um memorial daquilo que Jesus fez. Não com tristeza, porque Deus o ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele está vivo. Porque ele está vivo, querido, nós podemos desfrutar de algo grandioso aqui nessa terra, amém? Então vamos participar, você pode abrir o primeiro selo. Aleluia, hoje não é um dia de tristeza, amém? É um dia de alegria. Glória a Deus. O nosso Jesus está vivo. Aleluia, por isso nós estamos aqui. Aleluia. Aleluia, nós priorizamos a palavra. Deixa eu te dizer, se fosse para nós estarmos aqui 4 horas da manhã, eu estaria do mesmo jeito. Por quê? Porque eu priorizo o Senhor, eu priorizo a palavra do Senhor. Isso. Eu sei de onde Jesus me tirou e eu acredito que você também se lembra de onde Ele te tirou. E nós sabemos, queridos, que nós temos uma vida bem-sucedida nele. Amém? Amém, amém. Então, se você abriu o primeiro selo, eu quero te convidar agora, antes nós vamos fazer uma oração, consagrando mesmo esses elementos, o pão e o suco de uva que representa o sangue de Jesus. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse cálice. Nós apresentamos a Ti, Pai, esse pão que representa o Seu corpo e esse suco de uva que representa o Seu sangue. Nós fazemos isso com entendimento, em memória, Jesus, de tudo aquilo que Você fez por nós na cruz do Calvário. Obrigado por ter pago o preço do nosso pecado. Obrigado por ter nos libertado do império das trevas. Obrigado por ter nos transportado para o reino do Filho do Seu amor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigada, por tão grande salvação. Nós te rendemos graças. Em nome. Se você abrir o primeiro selo, você pode estar participando juntamente comigo agora do pão. Lembrando que enfermidade não faz mais parte da nossa natureza, amém? Nós somos livres em Cristo Jesus.
Aleluia. Pelo sangue de Jesus. Livres. Aleluia. Aleluia. Hoje é a melhor manhã das nossas vidas. Aleluia. Essa semana vai ser extraordinária. Amém. Grandes coisas o Senhor tem Aleluia. feito para o bem daqueles que o amam. Amém. Aleluia. 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 Pode participar, querido, do suco de uva que representa o sangue de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus.
sabendo que o Senhor é a nossa fonte, sabendo que o Senhor nunca nos desampara, sabendo que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelos nossos guardados. Obrigado, Pai, por saúde, Pai, na planta do teu alto, na nossa cabeça. Obrigado porque nós somos espiritual. Obrigado por esses anjos ministradores nos guardando, nos cercando, Pai. Nos protegendo na nossa entrada e na nossa saída. Aonde nós chegamos, Pai, nós temos resposta por causa da tua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado por aqueles, Pai, que não puderam vir também. Nós o abençoamos, nós declaramos que eles têm uma semana espiritual. Obrigado, Pai. Oh, Pai, é maravilhoso, Pai, nós estarmos aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra que nos libertou. E conhecereis a verdade. E a verdade nos libertará. É a sua palavra, Pai, que nos transformou. É a sua palavra que nos renovou. É a sua palavra que nos dá uma perspectiva, Pai, de uma vida melhor. Obrigado, Pai. A sua palavra é infalível, a sua palavra é imutável. A sua palavra está produzindo resultado nas nossas vidas agora mesmo. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui nessa manhã. Aleluia, você crê nisso? Você crê que Deus está agindo em seu favor? É o que diz Romanos 8:28, que Deus age em favor daqueles que o amam. E eu creio que você ama o Senhor. Por isso você está aqui nessa manhã. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você priorizou. E deixa eu te falar, Deus é um bom recompensador. Ele é quem galardoa. Ele é quem presenteia. Ele é aquele que faz aquilo que homem nenhum poderia fazer. Por quê? Porque Ele é bom. Dá um brado de vitória então e serve. Eita, aleluia! Eu não sei você, mas eu estou animado. Eu estou animado, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei, querido, o preço foi pago na minha vida. Eu estava num ramo de charco. Eu estava no pecado aprisionado, mas Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Aleluia, você pode sentar. Eu creio que você vai sair daqui fortalecido dessa manhã. Grandes coisas já aconteceu em nosso meio. Aleluia, que coisa maravilhosa. Obrigado, Adriana. Daqui a pouco nós vamos... Não sei ainda, né? Mas eu acredito que daqui a pouco nós vamos cantar mais um louvor. Vamos deixar o Espírito Santo tratar em nossos corações. Aleluia, nós estamos em um tema. Eu acredito que você, se você não veio no culto quinta-feira passada, você ouviu a mensagem que fica salvo lá no YouTube, na nossa igreja, Verbo Malvinas, a igreja que o Senhor plantou nesse bairro para alcançar famílias, para alcançar vidas, restaurar casamentos, instruir as crianças na palavra, jovens livres do alcoolismo, livres de drogas. Por isso essa igreja está aqui, amém? Para desfazer as obras de Satanás. E nós somos privilegiados de estar aqui nessa igreja. O Nair, minha esposa, ministrou, abriu o tema da vez, que é unidade e amor. Você pode falar comigo? O tema da vez é unidade e amor. Hoje, por enquanto, nós somos ainda um ponto de pregação. Está bem pertinho de nós nos tornarmos uma congregação. E hoje nós estamos ligados à Igreja Verbo da Vida Sede. Você deve conhecer a igreja. Eu acredito que toda pessoa de Campina Grande sabe que existe aquela igreja, porque ela é muito antiga. A história linda dessa igreja que tem transformado vidas, amém? E a Igreja Verbo da Vida, ela é conectada ao Ministério Verbo da Vida. O Ministério Verbo da Vida é o centro de operações do nosso ministério, que fica ali no Catolé,
atrás da Coca-Cola. Você pode visitar também o Ministério Verbo da Vida. Dali são supervisionadas mais de 500 igrejas, mais de 540 igrejas, na verdade, tanto no Brasil quanto em outras nações. Então, nós fazemos parte de um ministério grandioso. E unidade e amor é um dos valores do nosso ministério. Por isso, foi colocado no coração da nossa liderança, pastor Anderson e Márcia, para nós estarmos falando sobre unidade e amor durante esse mês, amém? É bênção para as nossas vidas estarmos conectados com a visão, porque a palavra mesmo diz que na visão há provisão, amém? E o maior nível de amor para mim, eu não sei você, cada um tem um conceito de amor, mas o maior nível de amor para mim está lá em João, no capítulo 3, versículo 16. Eu gostaria que você abrisse, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte. Olha só o que diz aqui. Para mim é o maior nível de amor. Aleluia. Deus expressou o seu maior nível de amor aqui, amém? Eu sei que existem outras passagens também maravilhosas, mas para mim o maior nível de amor para com a humanidade foi esse texto, que diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, querido, Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, deu o seu único Filho, Jesus Cristo, por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vejo isso, querido, como o maior nível de amor expressado. Deus enviou Jesus. Se você parar, querido, para observar as alianças, desde a adâmica até a mosaica, você vai ver as alianças estabelecidas por Deus para, de alguma maneira, se aproximar do homem. E você vê também, querido, que a unção vinha sobre 3 classes de pessoas, sobre os reis, os profetas e os sacerdotes. Para quê? Para anunciar a vontade de Deus para a humanidade. E nós vemos, querido, que lá atrás, na velha aliança ou na antiga aliança, o pecado não era resolvido. Por quê? Porque era sacrifício de bois e novilhos. Todo ano, querido, existia esse sacrifício. Para quê? Para apagar um pouco do pecado da humanidade. Mas graças a Deus, querido, pelo sacrifício perfeito, graças a Deus, querido, pelo que nós acabamos de celebrar nessa manhã, Jesus, ele veio, querido, para pagar o preço de uma vez por todas pelo pecado da humanidade. E lá em João, no capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: pois todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Ei, querido, você é filho de Deus. O maior nível de unidade, querido, é você ter se tornado filho de Deus. O maior nível de unidade, querido, é o muro da inimizade, ser separado, ser esmiuçado pelo sangue poderoso de Jesus. Aquilo que tentava te paralisar, querido, hoje não pode mais te paralisar. Aquilo, querido, que roubava o seu acesso com Deus, hoje não pode mais roubar. A Bíblia diz, querido, que o véu foi rasgado de alto a baixo. Que hoje eu e você temos novamente comunhão com Deus. Aquilo que Deus sempre quis, querido, aquilo que Deus sempre almejou, foi ter comunhão comigo e com você. Esse é o maior nível de unidade. Esse é o maior nível de amor. Expressado, querido, na cruz do Calvário, quando Jesus se entregou por mim e por você. Ao ponto, querido, que ele se entregou e morreu. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ei, querido, nós estamos servindo um Deus vivo. Ei, nós estamos servindo um Deus vivo. Ei, um Deus que cuida de nós, que se importa com cada um de nós, que tem sonhos, que tem projetos, que tem algo grandioso da parte dele estabelecido para mim e para você.
O que nós precisamos fazer é estar conectado com Ele. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, diz o seguinte: se vocês permanecerem em mim, ou seja, se nós permanecermos em Jesus, em sua palavra, e Ele, Jesus, a sua palavra permanecer em nós, nós podemos pedir, querido, aquilo que nós quisermos e será feito. O que nós precisamos fazer é ter fé, porque a fé opera pelo amor. A fé opera pelo amor. Não adianta nós querermos removermos montanhas, se não tiver amor, querido, não vai passar de palavras vazias. Nós vemos, querido, todos nós almejamos e a Bíblia nos instrui a nós desejarmos os dons do Espírito. Palavras de sabedoria, palavra de conhecimento, profecias, línguas, interpretação de línguas, dom da fé, dom da cura. Tudo isso, querido, nós podemos almejar e é lícito, nós precisamos desejar os melhores dons. Mas eu não sei se você observou, querido, entre 1 Coríntios capítulo 12 e entre 1 Coríntios capítulo 14, que está falando a respeito dos dons do Espírito, você vai ouvir 1 Coríntios capítulo 13, que está falando sobre o amor. Ei, os dons, querido, é para alcançar o povo. Os dons e manifestação é para alcançar o povo. Mas o fruto do Espírito, querido, o amor, é para nós sermos beneficiados. Eu já quero te dar uma dica, querido, o amor não é um sentimento. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Porque eu não preciso sentir para amar, eu não preciso sentir para perdoar, eu não preciso sentir para ser longânimo, eu não preciso sentir, querido, para ter domínio próprio. O que eu preciso fazer é decidir, pela fé, fazer aquilo que Jesus faria na situação. O que Jesus faria na situação? Se nós tivermos isso bem firmado, querido, em nossa mente, em nosso coração, nós vamos ser longânimos com as pessoas. Nós não vamos criticar as pessoas, nós vamos amar as pessoas. Nós vamos acreditar nas pessoas mesmo que o mundo não acredite. Queridos, teve uma vez que eu passei por uma experiência que não foi muito agradável e isso me fez pensar um pouquinho. Vou tomar a água que foi colocada aqui, amém? Uma vez, querido, eu cheguei aonde eu moro hoje. Eu vou dar esse exemplo para você ver o amor de Deus e o cuidado de Deus. Não sou eu, amém? É a palavra de Deus. Eu acredito que você já é maduro o suficiente que nós, sem Ele, nós não fazemos nada. É Ele em nós. Nós chegamos nesse lugar, querido, bem na pandemia. E deixa eu te falar, até hoje existe essa casa lá. Era mais ou menos umas 15 pessoas que se reuniam nessa casa para ficar bebendo. Todos os dias eles bebiam, eles brigavam entre eles, ficava aquele tumulto na frente da calçada, as pessoas desviavam deles, não queriam passar mais ali na frente porque eles estavam embriagados. Eles usavam os recursos que o governo tinha liberado naquela época, eu não sei qual foi o valor na época, mas eles usavam esses recursos para sempre estar se embriagando. Volta e meia, um deles ia lá e buscava 1 litro de cachaça e voltava e eles permaneciam naquilo. Mas deixa eu te falar, um deles foi alcançado. Um deles foi alcançado, o proprietário da casa. No momento, eu levei ele e internei ele em uma clínica. Eu e um amigo meu que estava fazendo missões na época, liguei para ele, nós levamos ele, internamos ele numa clínica. Ele fugiu dessa clínica com uma semana mais ou menos. Mas deixa eu te falar, a vida desse homem foi alcançada. E porque a vida dele foi alcançada, querido, todos os demais foram alcançados também. E eu vejo isso, querido, como o amor do Senhor. Eu vejo isso, querido, porque você também não é diferente de mim. Eu vejo isso, querido, que a sua vida transmite o amor de Deus por onde você passa. Ei, nós não somos pessoas que desacreditamos das pessoas, pelo contrário, nós confiamos nas pessoas. Eu liguei para a mãe desse homem
Eu peguei o número do telefone da mãe desse homem com esse homem e liguei para ela falando que ia internar ele. E a resposta dela me chocou. Ela falou: o que você fazer está bem feito. Eu não quero mais saber dele. Eu lavei as minhas mãos e nem considero ele mais como meu filho. A mãe dele falou isso dele. Eu não sei o que as pessoas estão falando das outras pessoas, querido. Mas a nossa unidade, conectada na palavra de Deus, vai fazer com que o amor de Deus exale através das nossas vidas e essas vidas vão ser alcançadas. Eu e você, querido, não somos chamados para concordar com aquilo que o mundo está dizendo. Pelo contrário, eu e você somos resposta na vida de pessoas. Eu e você, querido, somos aqueles que vamos acreditar no drogado. Eu e você somos aqueles que vamos acreditar nas pessoas que estão passando por um período de alcoolismo. Eu e você, querido, somos pessoas que vamos acreditar nas pessoas, independente daquilo que elas estão vivendo ou não. Isso é o amor de Deus. Porque nós lemos João 3,16 que Deus deu Jesus pela humanidade. Não foi pelo verbo da vida, não foi pela nossa igreja, não foi somente por mim e por você. Deus, Ele ama tanto eu como Ele ama a pessoa que uma hora dessa está se prostituindo. Não sei se isso te choca, mas essa manhã eu quero trazer essa revelação para mim e para você, que nós não podemos abandonar as pessoas como o mundo tem feito. Que nós não podemos desacreditar nas pessoas como o mundo tem desacreditado. Pelo contrário, querido, eu e você precisamos permanecer no amor. E lá em Romanos, querido, no capítulo 5, versículo 5, diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Hoje eu e você temos a habilidade e a capacidade de Deus de amar as pessoas e ver as pessoas como Deus vê. Eu e você, queridos, temos a habilidade e a capacidade de ver as pessoas como Deus vê. Ei, Deus, Ele vê as pessoas do mesmo jeito. Deus, Ele ama tanto eu como eles também. A diferença, querido, é que eles são criaturas e nós somos filhos. Porque nós já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas deixa eu te falar, o maior nível de amor, querido, não é esse púlpito. O maior nível de amor é reconciliar o perdido com o Senhor. E isso não precisa de um púlpito, isso não precisa de um microfone, isso precisa simplesmente, me desculpa pelo simplesmente, unicamente do nosso posicionamento. Em acreditar nas pessoas. Porque lá fora, querido, as pessoas, parece que elas celebram a derrota das outras. Mas eu e você, querido, nós celebramos. Quando um deles, querido, é arrancado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Ei, querido, eu me alegro tanto quando uma pessoa aceita Jesus, porque eu sei que a eternidade dela foi mudada. Eu sei, querido, de onde Jesus me tirou. Eu sei também que você sabe o que Jesus fez por você. Então, querido, ame as pessoas. Mas para amar as pessoas, nós não podemos andar na carne. Porque se andar na carne, querido, vai ser pesado. Precisamos andar no Espírito. Precisamos andar conectados com a palavra. Precisamos cada vez mais desejar a palavra, querido. Independente do versículo que você sabe, querido. Valorize essa palavra. Agora, nesse momento, querido, eu acredito que tem pessoas reunidas em outros países, escondida, só com um pedacinho da Bíblia, só com um versículo muitas vezes, lendo aquele versículo. E eu e você, querido, temos o livre acesso a essa palavra. Eu e você, queridos, podemos nas praças, eu e você podemos nos shoppings, eu e você podemos na igreja, nós podemos nas ruas, nós podemos levantar as nossas mãos, querido, e engrandecer o nome de Deus. Porque graças a Deus nós estamos nessa nação. Pare de falar mal do Brasil, querido. Deus te fez nascer nessa nação com um propósito. Para de falar que quer se mudar para outra nação, porque lá é melhor. Não, querido, o melhor é aqui. Quer mudar o Brasil? Muda você primeiro.
muda a sua fala, muda o seu jeito de pensar, pare de falar mal das autoridades, começa a bem dizer. A Bíblia diz lá em Timóteo que antes de tudo nós precisamos orar pelas autoridades. Eu e você, querido, nós precisamos estar conectados na videira verdadeira, na fonte inesgotável em Jesus Cristo nesses últimos dias. Eu sei que você lê a Bíblia e você vê, querido, as instruções muitas vezes de Paulo falando às igrejas que era perto que Jesus ia voltar, que Jesus estava voltando. Talvez você pense, quanto tempo já demorou e Jesus ainda não veio? Deixa eu te falar, isso é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus, querido, para que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento dessa verdade e sejam salvas. Eu e você, querido, somos resposta para as pessoas. Eu e você andamos em unidade com Deus, em unidade com Jesus e a sua palavra e o seu Espírito, e o amor vai fluir das nossas vidas. Não vai ser peso amar as pessoas. Não vai ser peso perdoar as pessoas. Não vai ser peso, querido, renovar nossa mente com a palavra. Porque essa palavra transforma. Essa palavra é viva, essa palavra é eficaz. Ei, querido, essa palavra nos sustenta. Existem momentos na nossa vida, querido, que é nós e a palavra. Que é nós e o Espírito. Não vai ter ninguém para orar por nós. Existem situações, querido, muitas vezes que vão se levantar. A Bíblia fala a respeito do dia mau. O dia mau, ele chega para mim, chega para você. Mas a diferença é como ele vai nos encontrar. Se ele nos encontrar cheios da palavra, se ele nos encontrar cheios, querido, dessas verdades, ei, isso é leve e momentâneo e vai passar. Nós não vamos ficar nessas tribulações, nós vamos passar. Mas nós não vamos passar de qualquer jeito, nós vamos passar alegre. Porque nós sabemos, querido, que quando nós perdemos a alegria, nós perdemos a força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós perdemos a alegria, querido, nós perdemos a força. E quando nós estamos fracos, querido, nós somos vulneráveis. Mas quando nós estamos alegres, alegres não pela circunstância, mas alegres por quê? Porque nós sabemos que Deus nos livrou ontem, que Deus nos livrou o mês passado, que Deus nos livrou todas as vezes, e essa não vai ser diferente. Ei, quantas vezes Deus já fez algo por você? Mas muitas vezes o ser humano, querido, quer enfatizar aquilo que não deu certo e esquece quantas vezes já deu certo. O ser humano muitas vezes, querido, quer focar em algo que não deu certo e esquece das 99 milhões de vezes que deu certo. Ei, quantas vezes, querido, Deus já te tirou de lugares que só Ele poderia ter te tirado. Então Ele vai te tirar de novo. O que nós precisamos fazer é estar conectado nele, querido. E independente do cenário que você está vivendo na sua família, independente do cenário que você está vivendo nas suas finanças, independente se você está com um sintoma de enfermidade ou não, você pode se alegrar no Senhor. Você pode se alegrar pela fé. E uma vez que você se alegra pela fé, você está unido com Ele. E a Bíblia diz, querido, em Lucas capítulo 1, versículo 37, que não existe nada impossível para Ele. Ei, se nada é impossível para Ele, e você está nele, nada é impossível para você também. Então se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Esteja unido com Ele, e você vai ver o resultado que você tem tanto crido. É um tempo, querido, verdadeiramente, de nós expressarmos quem serve e quem não serve ao Senhor. Ei, quem anda em unidade, querido, quem anda em unidade é diferente. Não estou falando diferente de uma maneira errada, querer ser soberbo, querer ser melhor do que os outros, não. Nós andamos diferente, porque nós cremos em mudança na vida de pessoas. O apóstolo Paulo mesmo, querido, era perseguidor da igreja. Era um homem que gostava de coisa ruim. Que gostava, parece que ele sentia prazer, querido, em aprisionar os cristãos. Mas o apóstolo Paulo, um dia ele teve um encontro com Jesus.
E deixa eu te falar, ele escreveu mais de 1/3 do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Ele não foi um dos 12 que teve com Jesus, mas ele teve revelações de Jesus e quem Jesus era em seu coração. E isso, querido, tem mudado a vida de milhares e milhares de pessoas por aquilo que ele escreveu, debaixo de uma instrução do Espírito Santo. Então não existe nada impossível para Deus. O que eu e você precisamos fazer é orar por pessoas, para que elas tenham um encontro com Jesus, e elas vão ter esse encontro com Jesus. Ei, deixa eu te falar, muitas vezes não vai ser você que vai alcançar essas pessoas. Possa ser que seja uma outra pessoa que vai falar de Jesus para ela. Mas deixa eu te falar, o resultado vai ser nova vida em Cristo Jesus. Ei, ame os seus familiares, ame aquelas pessoas. Ei, querido, como que eu vou amar a pessoa que me persegue? E a Bíblia diz, querido, por causa do amor que foi derramado em nosso coração, nós conseguimos, querido, orar por pessoas que nos perseguem. Olha só. É o amor de Deus purinho, não é? Porque a razão, querido, sempre vai nos trazer para a arena natural. A lógica sempre vai nos trazer para a arena natural, mas eu e você não somos naturais. Eu e você somos espírito. Eu e você, querido, podemos amar as pessoas, podemos orar por aqueles que nos perseguem, podemos dar um presente por aqueles que nos perseguem. A Bíblia diz, querido, que nós estamos o quê? Amontoando brasas vivas quando nós fazemos isso. A pessoa não entende, querida, ela nos persegue, ela fala mal de nós e nós vamos lá e presenteamos essa pessoa. E isso constrange ela, o que constrange é o amor de Deus. Ei, querido, a sua vida, querido, vai respaldar e vai ter participação em novos nascimentos de pessoas, ao ponto que pessoas vão desfrutar daquilo que nós estamos desfrutando. Um tempo extraordinário, um tempo maravilhoso. A melhor época da igreja é agora. A melhor época da igreja é agora. Ei, se fortaleça no Senhor, esteja unido com Ele. Estamos falando em unidade e amor. É um dos pilares do nosso ministério. Estarmos unidos com Ele, querido, ao ponto de nós não sabermos quem nós somos mais. Se é nós ou se é Ele. Uma pessoa um dia, querido, me deu esse testemunho falando que tinha uma pessoa enferma na casa dela e tinha uma pessoa que estava orando em línguas. Ei, nós não podemos, querido, colocar o Espírito Santo em uma caixinha. Tinha uma pessoa que estava orando em línguas, querido. E essa pessoa que estava enferma, ela foi curada. E depois ela encontrou essa pessoa e falou, muito obrigado por você ter ido lá na minha casa aquele dia orar por mim. Essa pessoa, ela estava orando em línguas. Ei, deixa eu te falar, quando nós oramos em línguas, querido, nós estamos orando a perfeita vontade de Deus. Ei, deixa eu te falar, a Bíblia diz que os santos são alcançados pelas nossas orações. Ei, deixa eu te falar, a oração em línguas, querido, é o maior nível de comunicação do homem com Deus. Ei, quando nós oramos em línguas, querido, existem coisas acontecendo no reino do Espírito que nós não conseguimos mencionar. É algo grandioso demais, nós estamos unidos com Ele, Ele unido com nós, Ele fazendo a sua vontade aqui na terra, Ele desfazendo as obras de Satanás, coração que era duro se tornando coração agora mole, um coração de carne, pessoas que falavam mal do Evangelho se convertendo, pessoas recebendo Jesus, pessoas sendo curadas, pessoas sendo livres, querido, por causa do nosso posicionamento. Eu não sei você, querido, mas Jesus, Ele intercede por mim e por você hoje. Quem vai desfazer as obras de Satanás aqui na terra somos eu e você. Eu não sei se você tem a consciência, querido, que você é importante demais ao ponto, querido, de ser um braço de Deus aqui na terra, de ser resposta de Deus aqui na terra. As pessoas vão ver Jesus em você, por causa do seu posicionamento, por causa da sua excelência, por causa do seu jeito de se comportar, renovando a sua mente com a palavra.
não se conformando com esse século, não se conformando com esse mundo. E as pessoas estão com expectativa demais no jogo mais tarde, mas eu estou com expectativa, querido, em novos nascimentos. Eu estou com expectativa, querido, em batismo no Espírito Santo. Eu estou com expectativas em pessoas que estavam aprisionadas em um espírito de enfermidade serem livres, porque o jogo vai passar, mas a palavra permanece para sempre. Queridos, se o Brasil ganhar ou deixar de ganhar, isso não vai mudar a minha vida. O que mudou a minha vida foi Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, que ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deixa eu te falar, lá em Jeremias 29, 11, diz que os planos que ele tem, ao meu e ao seu respeito, são planos de paz e não de mal, para dar um fim que eu mesmo e você mesmo deseja. Ei, querido, não fica, querido, eu não estou falando que nós não podemos nos alegrar, que nós não podemos nos reunir com nossos familiares. É um tempo maravilhoso de comunhão. Ei, querido, mas deixa eu te falar, isso não pode roubar a sua alegria. Isso não tem o poder de roubar a sua alegria, porque a sua alegria está nele. A sua alegria está nele, querido. Ei, ele não falha, ele não muda, ele não dorme. Ele continua o mesmo. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. O maior nível de unidade, querido, está conectado com ele. E uma vez conectado com ele, nós vamos amar as pessoas fácil demais. Abre a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Timóteo. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom, queridos. 1 Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Você pode falar, eu estou unido com ele. Ele está unido comigo. Eu posso pedir o que eu quiser e eu vou ter pela fé. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4. Primeiro Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: o Espírito, a sua Bíblia aí está com E maiúsculo, então é o Espírito Santo. Não é o espírito do homem, amém? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelo que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Verso 6 diz o seguinte: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Verso 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. Essa palavra piedade aqui significa devoção, amor pelas coisas de Deus, compaixão pelo sofrimento alheio. Essa palavra aqui. Olha só, exercite então, querido, na devoção, no amor pelas coisas de Deus, na compaixão pelo sofrimento alheio. Aleluia! O exercício físico é pouco proveitoso. Porém, para tudo é proveitosa. Por quem tem a promessa da vida presente e da futura. Você nota aqui, querido, que nos últimos dias alguns abandonarão a fé. Nós sabemos que a fé opera pelo amor. Nós sabemos, querido, que a fé vem pela palavra, pela pregação. Romanos capítulo 10, verso 17 diz que
Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então isso me mostra, querido, que alguns vão apostatar da fé, ou seja, vão ficar frios, vão se esfriar nesses últimos dias, porque não têm ouvido a verdade verdadeira. Elas têm ouvido, querido, coisas profanas, coisas que não têm a ver com aquilo que Deus diz ao respeito. Existem muitas pessoas, querido, que estão procurando pessoas para dizerem aquilo que elas querem ouvir. Existem pessoas, querido, correndo atrás de pessoas porque ouvem aquilo que elas querem ouvir. Mas o que liberta pessoas, querido, é a palavra de Deus. A única coisa que tem o poder de libertar as pessoas é a palavra de Deus. Porque essas pessoas, querido, elas ficam entrelaçadas, elas ficam arraizadas nas emoções. Elas não conseguem andar sozinhas, elas precisam, querido, de pessoas. Não estou falando que é errado nós dependermos de pessoas, nós nos aconselharmos com pessoas maduras. Hoje nós estamos aqui, queridos, porque nós cremos que foi o pastor Anderson que foi levantado nesse tempo. E Márcia para estar à frente dessa obra. Então existe uma unção na vida deles. E nós podemos confiar neles. Mas existem pessoas, querido, que infelizmente estão confiando em pessoas erradas. E isso tem afastado elas da fé, tem apostatado a vida delas da fé. Deixa eu te falar, existem pessoas que têm milhões e milhões de seguidores no Instagram. Mas deixa eu te falar, eu não preciso ouvir essas pessoas se elas não estiverem dizendo aquilo que o meu ministério, o Verbo da Vida, tem falado. Eu não preciso dar crédito, querido, a outros ministérios. Não estou falando que eles estão fazendo coisas erradas. Mas se eu estou no ministério Verbo da Vida, essa, querido, é a visão que Deus tem para mim. E nessa visão tem tudo aquilo que eu preciso. Você vai ver, querido, que o ministério Verbo da Vida sempre promove pessoas. Você vai ver, querido, que nós somos mais de 540 igrejas. E você pode visitar outra igreja, vai estar falando sempre a mesma coisa. Vai estar falando a respeito de fé, vai estar falando a respeito de restauração de vidas, de famílias, de jovens, de crianças crescendo e ouvindo a verdade. Porque a única coisa, querido, que prevalece é a palavra de Deus. Ei, querido, muitos vão se apostatar da fé, mas eu declaro nessa manhã que não vai ser eu e nem você. Eu declaro nessa manhã que você não vai retroceder. Eu declaro nessa manhã, querido, que você vai avançar, que você vai viver o propósito de Deus, que você vai ser luz aqui nessa terra, conforme a Bíblia diz que você é, e que você vai desfazer as obras de Satanás nos últimos dias, porque você está unido com Ele. E uma vez que você está unido com Ele, querido, não tem espaço para dúvida, não tem espaço para incredulidade, não tem espaço, querido, para doutrinas erradas. Pelo contrário, eu vou me fortalecer na palavra. Eu vou me encher da palavra. Eu vou estar plenamente convicto, querido, que Jesus está voltando a buscar uma igreja saudável. Uma igreja, querido, que está fervorosa dos dons do Espírito. Uma igreja que tem a palavra. Uma igreja, querido, que está fazendo o seu papel aqui nessa terra. Esses somos eu e você. Cheios da palavra, cheios do Espírito, conectados na videira verdadeira ao ponto, querido, das informações, dos diagnósticos, das pressões do mundo, não nos sufocar. Pelo contrário, toda vez que eles se levantar, quem vai ser sufocado vai ser eles. Porque nós vamos pressionar a pressão com a palavra de Deus. Nós vamos dizer, querido, quem nós somos. Nós somos livres do mal, livres da enfermidade, guardados, protegidos, abençoados, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aonde nós colocamos as mãos prospera, onde nós colocamos as plantas dos pés nós possuímos. Ei, querido, independente dos relatórios naturais, querido, sempre vai haver uma graça te sustentando. Sempre existe uma palavra, querido, vindo da parte de Deus que te dá ânimo, que nunca vai te colocar para baixo, pelo contrário, vai fazer que você corra velozmente a carreira. Então fique, querido, conectado com a palavra. Fica conectado com a palavra. Se encha dessa palavra, medite nessa palavra, como foi a instrução para Josué, no capítulo 1, verso 8, de dia e de noite. Pessoas querendo prosperar e a resposta já está lá em Josué 1, 8. Medite na palavra para que tudo
prospere em sua vida. Eu sei que existe a parte natural, eu sei que precisa ser feito o que precisa ser feito, querido, mas é o natural e o espiritual. É uma explosão de sucesso na minha e na sua vida, ao ponto de nós desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Ei, deixa eu te falar, o natural não é mais real do que o espiritual, porque o natural só existe por causa do espiritual. Tudo o que você tem visto, querido, foi formado pelo espiritual. As coisas, querido, que foram feitas pelo espiritual. Foram chamadas à existência. E eu e você podemos chamar à existência. Eu e você podemos chamar à existência aquilo que nós queremos ver. Aleluia! Aleluia! Deus é bom. Nós precisamos amar os outros. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Lá no finalzinho, 1 João, capítulo 4. Eu e você, queridos, somos a expressão exata do amor de Deus. Nós somos a coroa da sua criação. A primeira conferência foi feita no céu. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Façamos a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Eu e você somos imagem e semelhança de Deus. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós amamos as pessoas, porque Deus ama as pessoas, amém? Evangelho de João, de 1 João, lá no final, 1 João capítulo 4, verso 20, diz o seguinte: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, querido, não tem como nós dizermos que nós amamos a Deus se nós não amamos as pessoas. Porque o maior nível de amor de Deus foi pelas pessoas. Então, se Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e nós dissermos que amamos eles e não amamos as pessoas, a Bíblia diz que nós somos mentirosos. E eu e você não somos mentirosos. Eu e você, nós amamos as pessoas. Eu e você, nós acreditamos nas pessoas. Eu e você, nós somos rápidos para perdoar, porque Deus nos perdoou. Porque Ele nos amou, querido, quando nós nem merecíamos. Ele se antecipou. Ele deu Jesus para que todo aquele que nele crê, querido, viva o melhor. Tenha a sua eternidade, mas a eternidade não começa no céu, ela já começou. Ela já começou quando você aceitou Jesus, querido. Você é filho de Deus, você está unido com Jesus, você está unido com a sua palavra. Então, querido, deixa eu te falar, você nasceu para dar certo. Você já foi, querido, projetado para ser bem-sucedido em todas as áreas. Pare, querido, de estar correndo atrás das riquezas e corra para a palavra. Glória a Deus. Pare de se preocupar, querido, como vai ser amanhã. Ei, o seu futuro é glorioso em Cristo Jesus. Não se preocupe, querido, com as eleições. Não se preocupe com as eleições. Porque lá numa aliança inferior, um corvo sustentava Elias. Aleluia. Uma viúva que só tinha um pouquinho de farinha fez comida para o profeta e a casa dela, querido, foi mantida naquela época. Então deixa eu te falar, independente de qual seja o governo, toda a ministração eu falo sobre isso. Nosso governo não vai mudar, porque Deus não vai ter eleição no céu, querido. Já foi uma eleição de vez por todas. Jesus apresentou o seu sangue. Jesus apresentou o seu sangue. O preço do nosso pecado foi pago de uma vez por todas. Não vai precisar de novo, querido. Já foi pago. Eu e você somos livres, querido. Eu e você somos amados. Eu e você, querido, somos a coroa da criação de Deus. Nós nascemos, querido, já
expectativa, querido. Todos os dias acorde com expectativa. Talvez, querido, você acorda muitas vezes querendo chorar, mas você pode se alegrar pela fé. Começa a bendizer o nome de Deus cedo, querido. Começa a engrandecer, querido. Começa a lembrar o que Jesus fez pela sua vida. Chegou um determinado momento na vida de Timóteo, um jovem pastor. Ele estava passando por pressões e o apóstolo Paulo falou para ele: ei, Timóteo, nem sempre vai ter posição de mãos na sua cabeça, não. Lembra da fé não fingida da sua avó Lloyd. Lembra da fé não fingida da sua mãe Eunice. O que o apóstolo Paulo estava querendo transmitir a Timóteo? Ei, lembra o que eu já fiz? E se reanime de novo. E se eu fiz ontem, eu faço hoje de novo. Se eu fiz na geração passada, eu faço nessa geração de novo. Ei, pare de se comparar com o mundo. Pare de se concordar com as coisas naturais. Porque, Timóteo, você já é mais que vencedor. Ei, querido, nem sempre vai ter uma imposição de mãos. Nem sempre vai ter uma palavra. Mas deixa eu te falar, aquele quarto dos troféus vai estar lá. Talvez você não tenha esse quarto físico, mas você tem esse quarto na sua mente. E você vai fazer como o salmista, vai falar: ó, minha alma, por que você está triste, minha alma? Bendiga ao Senhor, lembre de cada um dos benefícios que o Senhor já fez. E você entra naquele quarto imaginário e começa a lembrar: Deus fez por mim. Deus mudou o quadro. Deus sarou a minha mãe. Deus sarou a minha filha. Deus sarou não sei quem. Deus livrou. Deus fez. Deus fez. E você vai ser revigorado naquele lugar. Ao ponto, querido, da circunstância que te aflige a ficar pequena. Ao ponto que ela não te paralisar, porque você está unido com Ele, querido. Você está unido com o Todo-Poderoso. Aquele que tem o poder de restaurar, de transformar, de preciso foi ressuscitado. Não se vê pequeno, querido, se vê nele. Se vê nele, querido. A Bíblia também diz, querido, que existe um galardão para quem perseverar até o final. Ei, já está bem no finalzinho, querido. Não vamos retroceder, pelo contrário, vamos avançar. Não deixe, querido, as coisas do mundo te contaminar. Não deixa as iguarias desse mundo te contaminar. Não deixa os jornais, não deixa as informações negativas roubar a sua fé. Porque, como eu bem disse, ela só opera como a fé. Não deixa nada roubar aquilo que é seu por direito. Fica firme, querido, existe um galardão para você. Aleluia, existe um galardão para você que perseverar até o final. Você ama nessa manhã, eu quero que você fale: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Você sabe que existe uma recompensa por desejar muitas coisas também. Eu sei que talvez você quer casar, eu sei que talvez você quer alcançar alguma coisa aqui nessa terra. Deixa eu te falar, nada encontrará convite melhor de estar com Ele. Ei, nada encontrará convite melhor de estar com Ele. Ei, Jesus vai vir nos buscar. Maranata, a hora vem nos buscar, Senhor Jesus. Aleluia. Mas até que isso aconteça, nós vamos proclamar o amor. Nós vamos anunciar as boas novas. Nós vamos restaurar a vida de vidas com a nossa vida e também a sua, ligada na fonte verdadeira. Ao ponto de acreditar nas pessoas. Ao ponto de não deixar nenhuma delas para trás. Pelo contrário, pagar o preço muitas vezes de oração e permanecer firme naquilo
Bem, queridos, eu já vi gente ser livre da enfermidade no momento do Senhor Jesus. Porque a enfermidade não faz parte da vida no qual nós estamos inseridos. A Bíblia classifica a enfermidade lá em Lucas como cativeiro de Satanás. Mas Jesus já quebrou a porta desse cativeiro. Quem vai anunciar as pessoas sobre o seu evangelho? Fica de pé nessa manhã. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor. Quem tem que falar nesta horário ainda é cedo, querido. Ei, podemos engrandecer o nome do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida. Quem irmão nessa manhã, querido, você chegou aqui. Eu acredito que coisas levaram para você não chegar mais para Deus. Você chegou. Deixa eu dizer, querido, os anjos estão te assistindo agora. Deixa eu falar, os anjos ministradores que ainda estão disponíveis para trazer para você o que você precisa. Nada pode ser perigo, pelo amor de Deus. Eu quero ler esse versículo que está no meu coração agora. Romanos 8. Vem lá no finalzinho. Olha só, nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Romanos 8. Esse chegou fresquinho agora. Não estava nem anotado. Romanos 8. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Olha só, Romanos 8, capítulo 38. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele mesmo está no seu coração. Ele mesmo está no seu
eles vocês têm abençoado agora, que vocês têm desfrutado. Deixa eu te falar uma coisa, ainda a gente falar a palavra que você tem orado, ela funciona. Não deixe Satanás mentir para você, não vai funcionar. Ele não deixa Satanás enganar você, não vai funcionar sim. Permaneça firme até que vai acontecer, querido, vai acontecer na sua vida. Deus, querido, ele não faz isso. Ele não faz assim com seu coração. Permaneça querido, conectado na palavra. Tem que abençoar as pessoas. Deus vai vida vai ser bem-sucedida. Amém? Obrigado, Pai, pela sua palavra. Amém. Aleluia, glória a Deus. Não sei você, meu irmão, mas eu estou abastecido pela palavra de Deus. Amém? Estava dizendo para vocês, todos os dias, Deus coloca uma mesa posta para que a gente possa desfrutar. Esse dia a gente já se assentou, mas todos os dias nós podemos decidir se assentar à mesa e nos alimentar. Muito obrigado, Senhor, por ter sido um instrumento de Deus para ter trazido a palavra dele para nós nessa manhã. E eu acredito que cada um aqui foi abençoado nessa manhã. Amém? Aleluia. Vamos falar agora um pouquinho sobre dízimos e ofertas. Amém? E eu queria que você abrisse lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Aleluia. Deus é bom. Amém? Que dia maravilhoso. Esse foi o dia que o Senhor criou para que a gente possa nos alegrar na presença dele. Aleluia. Aleluia. Então eu vou ler. Se você não abriu ainda, apenas acompanha aí. Escuta o que a palavra de Deus diz. Amém? A Bíblia diz aqui em Provérbios 3, no versículo 9, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aleluia, glória a Deus. A palavra nos diz para que a gente possa estar honrando o Senhor com os nossos bens, com aquilo que tem chegado em nossas mãos. Amém? E diz que Ele vai fazer, encher os nossos celeiros. Amém. A ponto que a gente não venha ter falta em nada. Sabe, quando a gente honra o Senhor com tudo aquilo que tem chegado em nossas mãos, é impossível que a gente não venha ser abençoado. Porque Deus, Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Deus é um Deus que é presenteador daqueles que praticam a sua palavra. Amém? Você está feliz com isso, meu querido? Amém. Aleluia. Então, nós vamos ter um louvor. Não esquecendo de orar, né? Esquecendo de orar. Amém. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pela sua palavra, que é a verdade. Ela nos instrui em todas as áreas, Pai, para que nós venhamos ser bem-sucedidos. Muito obrigado, Senhor, porque nós seremos abençoados nessa área financeira também, Pai. A ponto que a gente possa ter para nós e abençoar o nosso próximo. Nós te louvamos, Pai, porque sabemos que esse dinheiro está sendo bem investido e o teu reino vai crescer cada vez mais. Esse é o nosso prazer, Pai. Nós queremos te honrar com os nossos dízimos e ofertas. No nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos para os avisos. Que avisa amigo é, amém? Então fica atenado aí, fica ligado para não perder nada. Então,
Nosso pastor, não sei se vocês estão aqui sentindo falta do nosso pastor, eu estava ali, estava sentindo falta. Amém? Ele faz muita falta aqui. E nosso pastor é uma bênção. E ele está tendo um tempinho para resolver algumas coisas lá no Rio de Janeiro. É o lugar onde ele morava. Graças a Deus ele está por aqui agora, né? E ele está resolvendo algumas coisas lá, tirando um tempinho de folga que ele merece. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E logo, logo ele vai estar aqui com a gente. Dia 11, né? Pronto. Dia 11 ele já vai estar aqui conosco. E as mulheres. Né? Amém? Nós temos também aqui, queridos, o projeto do Jiu-Jitsu. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, para os adultos. Temos também nos sábados, às 8 horas, para o infantil. E de 9 horas para os adultos. Amém? Temos também o culto das mulheres, que nossa irmã aqui está bem afiada aqui com os avisos. Glória a Deus, glória a Deus. Então teremos o culto das mulheres no dia 11, às 19 horas. Viu? Então não fica de fora, é mais uma oportunidade de você, mulher aí, ser uma mulher virtuosa. Olha. Glória a Deus. Vamos avançando, né? Também queria informar vocês, todo mundo é de casa aqui, mas queria informar vocês os nossos cultos, os horários dos nossos cultos. Nós temos cultos aqui na quinta-feira, de 8 horas da noite, e temos culto aqui no domingo, à noite, de 6 horas. Esse aqui foi um culto extraordinário, né? Teve de manhã. Glória a Deus por isso. Então, ainda temos mais 2 avisos aqui. Então, pessoal, a campanha das cadeiras ainda não finalizou. Amém? Glória a Deus, o pastor conversando conosco disse que já tem 80% do valor das cadeiras. Já foi arrecadado. Mas se você ainda tem no seu coração uma oferta, tá certo? Fica livre para ofertar aí o valor que está proposto no teu coração, que o Senhor colocou. Amém? Então as cadeiras estão chegando, já vai estar chegando. Dia 13 já vai chegar. As cadeiras já vão estar por aqui. E você vai estar servindo, você vai muito bem comportado. Também nós teremos aulas demonstrativas do Rema aqui no dia 19, com o nosso pastor, com o professor Policarpo. Amém? E à noite, hoje não tem culto. Amém? A gente substituiu o culto da noite para agora de manhã, para você ter a oportunidade de estar assistindo o jogo do Brasil com sua família. É mais um momento de comunhão, amém? Ó, minha esposa como está animada ali. Sem mais delongas, né? Pode ficar de pé.